O Brasil é um país que também foi construído por imigrantes, pessoas que trouxeram, além das tradições, costumes e diversidade cultural. Gente empreendedora que veio de longe começar aqui uma nova vida. E essa diversidade se reflete em todos os aspectos da nossa sociedade, inclusive na panificação. No programa de hoje, veja como os portugueses, italianos e franceses influenciaram o Brasil na arte de fazer pão. Os comentários de Alexandre Pereira sobre a contribuição decisiva dos imigrantes para o desenvolvimento do setor de panificação. E mais o curso de padeiro e confeiteiro que o Senai oferece para quem quer fazer mais e melhor. Localizado no bairro da Moca, em São Paulo, o Memorial do Imigrante tem a função de adquirir, preservar, pesquisar, documentar e divulgar a história da imigração e a memória dos imigrantes no estado de São Paulo. Atualmente, o memorial ocupa apenas uma parte do complexo da antiga hospedaria de imigrantes, construída entre 1886 e 1888. Por isso, o empreendedor não podia começar de outra forma. A imigração começou no Brasil por volta de 1530. Depois da colonização, começaram a chegar os portugueses, italianos, alemães, espanhóis, franceses. Enfim, as influências chegaram dos 4 cantos do mundo. O imigrante sai, ele emigra, ele sai do seu país basicamente por 3 motivos. Econômico, miséria, por perseguição religiosa, ou por perseguição política, ou guerra. Então, essas são as molas que fazem as pessoas saírem do conforto da sua nação, do seu país, para procurar uma aventura em outras terras. A história desses imigrantes que ajudaram a formar a população brasileira é contada e preservada no Memorial do Imigrante, em São Paulo. O museu já foi uma hospedaria para os estrangeiros que vinham ao Brasil. O local conta com um grande acervo e conserva muito da época que foi criado, 1887. De acordo com o Memorial do Imigrante, entre 1870 e 1953, entraram no Brasil mais de 5 milhões de imigrantes. Se você privilegiar uma nacionalidade, você vai estar sendo injusto ou na questão da cultura, ou na questão da gastronomia, ou na questão da técnica, ou na questão de costumes. Eu acho que todas essas nacionalidades, elas formam, o conjunto dessas influências é que forma alguma coisa muito diferente. Nas bagagens, além de diferentes hábitos, costumes, crenças e culturas, os estrangeiros também trouxeram ingredientes, temperos, misturas que fizeram a nossa gastronomia tão rica em aromas e texturas. A gastronomia brasileira já é difícil, Você fala gastronomia brasileira. O que é a gastronomia brasileira? É mandioca, é a gastronomia do índio, Você, em qualquer prato que você vai falar, você esbarra numa comida que a origem não é brasileira. Então, se a gente for, o que você come, uma massa, obviamente, um caldo verde, você come strudel, e você tem uma diversidade tão grande de alimentos, e você consegue detectar algum alimento que fale, essa é a comida brasileira. A feijoada, mandioca, Quer dizer, mas isso é um prato brasileiro. Dos portugueses, herdamos o consumo de pão, saladas, vinhos e as frituras com azeite. Os franceses nos trouxeram os profissionais do setor de panificação e as padarias, que eram raras no início do século XIX, começaram a se espalhar, oferecendo delícias da requintada culinária. Dos italianos, incorporamos massas, molhos e pizzas. Dos espanhóis, os temperos. Dos japoneses, o gosto pelos peixes. Esses são apenas alguns dos povos e sabores que deixaram o Brasil assim, um país de dar água na boca. A comida que o imigrante traz também não é a comida da terra natal e não é a comida brasileira, Quer dizer, ele cria uma nova comida. Então, como hoje, se você pensar, qualquer pessoa pensa no seu dia a dia, desde que você acordou, o que você comeu que é tipicamente brasileiro? Que não veio com alguma influência do espanhol, do português, ou do italiano, ou do alemão, do japonês.
Então, em todos os pratos hoje, você tem essa influência. Então a influência dos imigrantes no setor de panificação é muito forte. Nós temos uma influência muito forte dos portugueses, notadamente em São Paulo, no Nordeste, no Ceará e em Pernambuco, dos espanhóis também, muito forte em São Paulo e também na Bahia. Temos influência dos italianos também. Então essas são as 3 influências mais fortes. Então esse povo que veio, principalmente da Europa e veio para o Brasil, eles é que realmente iniciaram a cultura tradicional do pão no nosso Brasil. É muito difícil hoje especificar exatamente o que cada um agregou. O mix de pães hoje das padarias ela é muito forte, é muito grande. Então nós temos uma influência francesa quando a gente fala dos croissants, uma influência dos italianos muito forte quando dos pães de casca grossa, né? Os baguetes que também vêm da França, as broas que são feitas em Portugal e na Espanha. Então existe hoje um mix, eu diria que uma mistura de influência muito grande. Então eu acho até que quando se fala em empresários, a gente tem uma influência muito forte dos portugueses, dos espanhóis e dos italianos, exatamente nessa ordem, né, de número de empresários do setor. Mas quando a gente fala de produto, a gente tem uma influência francesa muito grande. Uma influência francesa de produtos franceses muito grande da área de panificação e da Itália também muito grande, maior. Então, existe vamos dizer assim, um mix, essa miscigenação dos imigrantes, ela acabou que ela desenvolveu, foi muito importante para o nosso setor. Então, essa diversidade nossa de raça e essa diversidade cultural nossa também no que se refere à alimentação, ela apenas é um espaço, ela projeta um espaço de crescimento muito bom. A maior parte dos portugueses que migraram para o Brasil estabeleceu-se em 2 regiões, a cidade de São Paulo e a do Rio de Janeiro. Muitos desses imigrantes dedicavam-se na época ao comércio de alimentos, entre eles o de pães. São gerações envolvidas na arte de preparo de pães. E este é o caso da padaria Aracaju. Vamos conferir. Só de olhar a vitrine, você já se sente em Portugal. Atrás do balcão, o sotaque não nega a origem. Se você quiser acompanhar com o vinho português, o vinho do Porto, o vinho verde, o vinho maduro também tem. Tradicional, mas moderno. O bigode já não faz mais parte do visual. E a caneta, atrás da orelha, só mesmo na dos funcionários. Bem-humorado sempre. Tem o bom humor, porque o cliente não gosta de entrar num lugar onde encontre todo mundo mal-humorado, sério. É sempre bom receber o cliente com um sorriso, com um bom dia. No dia 22 de setembro de 1967, o jovem embarcou em sua primeira aventura, de Lisboa rumo ao Brasil. O navio que eu vim, um navio israelense, chama Theodor Herzl. Demoramos 12 dias para chegar aqui. 12 dias. Foi aqui que o português descobriu a profissão, que mais tarde viraria sua grande paixão. Procurando negócio na área de restaurante. Como não apareceu na altura nada que a gente gostasse ou que se tivesse de acordo com as nossas necessidades, o corretor sugeriu, por que não uma padaria? E eu falei, por que não uma padaria? Eu cantei para esse mercado, um mercado muito dinâmico, um mercado que muda a toda hora, contato com muitas pessoas. Para quem gosta, é sensacional. Encostou lá dentro na máquina, levou farinha no umbigo, pronto. Tá o feitiço feito. Nesses quase 30 anos como panificador, seu Alberto modernizou a padaria dele, mas manteve na vitrine várias receitas de família e de famílias portuguesas. E eu faço uma broa portuguesa, que é feita com farinha de milho branco e centeio. Foi um primo meu, é brasileiro e apaixonado pela gastronomia portuguesa. Um bolo preto, bolo típico da Ilha da Madeira, também uma receita que foi dada por uma pessoa da família. Temos rabanadas,
É uma receita também da minha mãe e da minha tia. Também tem o pastel de Belém, considerado o melhor da região. A receita? Essa é secreta. E sabe por que eu não conto para você? Porque se eu te contar a receita, você vai para casa, vai tentar fazer, o que vai acontecer? Você vai sujar a cozinha, você vai queimar as mãos, e eu não quero que você queime as mãos, eu prefiro que você venha aqui e eu já te entrego eles prontinhos na mão. Já a receita que o português aprendeu aqui no Brasil, ele divide com todo mundo. Foi aqui que eu finquei as minhas raízes, foi aqui que eu me casei com uma brasileira, foi aqui que eu tive 3 filhos, e aqui, quer dizer, eu já sou praticamente brasileiro. Tenho a dupla nacionalidade, então o Brasil para mim é a minha pátria. No próximo bloco, a história dos italianos e o curso de padeiro e confeiteiro oferecido pelo Senai. Não saia daí! Você está assistindo O Empreendedor, um programa da ABIP. O azeite que tem o melhor dosador, levanta o dedo. Andorinha. Agora com fio mais fino, preciso e com lugar para guardar o dosador, debaixo da tampa. Andorinha, o único com dosador vai e vem. Com a Multipom, só não encanta os clientes quem não quer. Oferecemos ao mercado o que há de mais moderno em tecnologia para comunicação no ponto de venda. A TV Padaria, uma rede de mídia indoor, traz dicas, ofertas e conteúdo específicos para agradar aos seus clientes. Quer mais? Conheça a 3D Mídia, que com efeitos especiais chamam 2 vezes mais a atenção de quem passa pelo ponto de venda. Quer levar a sua empresa para todo o Brasil? Aproveite e anuncie nos intervalos de O Empreendedor, um programa que leva aos seus clientes informações completas sobre o setor de panificação. E saiba ainda como funciona nosso sistema de Bluetooth. Você transmite a quem está na sua loja as suas melhores ofertas. Fidelize seus clientes. Use a nossa tecnologia na sua receita de sucesso. Ícones da comunidade italiana, as padarias do Bexiga, centro de São Paulo, são motivo de orgulho. Pequeninas e apertadas, oferecem pães, roscas recheadas, antepastos, vinhos e doces típicos. Ficou com água na boca? Então dá só uma olhadinha. Ele é pura emoção, carismático, gesticula muito e fala alto. Com essas características, ele só pode ser descendente de italiano. Esse é Alexandre, ou Chef Dilly, como é conhecido por aqui. E essa é a padaria 14 de Julho. Impossível falar de um sem contar a história do outro. Alexandre é formado em Direito, mas sempre exerceu a sua outra profissão, a de colocar a mão na massa. Eu tinha um primo que faleceu ano passado, que era o Domingos Frantiulli Neto, que ele foi ministro, né? E ele praticamente exigia que todos os homens da família se formassem em direito para poder mesmo tocar um negócio, saber as leis, né? Então toda a família praticamente, a parte dos homens é formada em direito e tem padaria. Ou trabalham com pão ou direito, né? Uma coisa ou outra. A tradicional padaria tem 112 anos. É uma das mais antigas da região. Ela está localizada no bairro do Bexiga, em São Paulo, local em que muitos imigrantes italianos, no século XIX, se instalaram. O tempo passou e a padaria se modernizou. Hoje está mais fácil, porque antigamente a gente ficava 5 horas, 6 horas esperando o pão crescer para abrir essa massa que está abrindo agora. E hoje? Hoje, com 1 hora, 40 minutos já vai abrir a massa para fazer o pão. O que chama atenção também aqui na padaria é este forno que tem 7 metros de largura e 10 de profundidade. Ele foi construído pelo avô do Alexandre, o que quer dizer que ele tem mais de 100 anos. O forno, que assa 400 pães italianos de uma só vez, sofreu algumas alterações. Hoje não é mais a lenha, é a gás. Mas as adaptações não mudaram o clima do lugar. O clima é muito bom, é agradável, o dono da padaria é sempre animado e tal.
Dando um docinho para experimentar? Às vezes, não tanto, mas geralmente quando eu tô aqui ele acaba dando. Principalmente para ele, porque cada canto dessa padaria guarda uma saborosa lembrança. Normalmente, quando eu chego cedinho na padaria, eu jogo a farinha na porta, como meu pai fazia, né? Ele orava o Pai Nosso, jogava a farinha para tirar maus olhados, essas coisas todas que já vem da época já, né, do meu avô, né? E a gente mantém a mesma tradição, parece que incorpora em nós, né, isso. Eu acho que eu não conseguiria viver sem esse segmento, sem essa coisa italiana, né, da gente falar bastante, gritar, brigar e daqui 5 minutos tá de bem. Então, eu acho que a própria vida minha é isso, né? Dio mare quanto è bello, esprima tanto sentimento. Receitas passam de geração a geração, mas com certeza a melhor forma de aprender qualquer ofício é colocando a mão na massa. É assim que o Senai forma cada dia novos padeiros e confeiteiros, com teoria e muita prática. Para Mário, antes das aulas práticas do curso de Tecnologia de Panificação e Confeitaria do Senai, colocar a mão na massa era só um hobby. Afinal, a profissão dele era outra. Eu trabalho na parte de mecânica como ferramenteiro. Faz uns 3 meses meu sogro adquiriu uma padaria já funcionando. E lá não tem padeiro, a gente está revendendo pão lá. Então eu quero aprender para poder usar o maquinário e produzir o nosso próprio pão lá. Agora o rapaz já está familiarizado com as novas ferramentas. É um pouco difícil, não é também tão fácil não, porque geralmente a gente gostava de cozinhar em casa, tudo, mas é diferente. Na sua casa você vai com a xicrinha e tal, né? Aqui é diferente, até tudo por porcentagem, a formulação é tudo por porcentagem, então tem que, o cálculo é tudo fácil, assim, básico, mas você tem que calcular aí para dosar certo, para não sair o pão muito duro, né? Nas condições ideais, né? Que exige o pão francês. Além de pães e doces, no curso os alunos aprendem técnicas de industrialização, um diferencial de peso para o currículo de um padeiro confeiteiro. Essa especialização ela é muito importante porque o profissional padeiro e confeiteiro, ele sempre foi tido no mercado como alguém que não tinha uma formação profissional. Ele era aquela pessoa que aprendia com as pessoas da própria padaria, ou o pai que tinha uma padaria, um familiar, e ele ia crescendo ali dentro aprendendo. Então ele não tinha um conhecimento da tecnologia, de como desenvolver um produto, de como balancear uma formulação. E aqui no Senai a gente dá toda essa preparação para eles. Nessa área, o mercado de trabalho oferece boas oportunidades, mas hoje o empresário do setor de panificação busca profissionais qualificados. Hoje o mercado já sabe que existe a formação, a qualificação profissional para esse tipo de profissional. Então, hoje os pedidos das empresas são inclusive da pessoa que tem qualificação. Não é como antes que eu preciso desse profissional, mas ele não existe no mercado. Hoje ele existe. Nancy é ajudante de padeiro. A jovem vê o curso como um investimento futuro. Precisa se especializar, porque assim é muito difícil você conseguir, mesmo estando dentro da empresa, você conseguir a oportunidade de repente virar padeiro, confeiteiro. Então você tem que ter uma especialização. No curso oferecido pelo Senai de Campinas, interior de São Paulo, são 16 alunos por turma e sempre tem fila de espera. As 160 horas de aulas são divididas entre teóricas e práticas. Nós ensinamos para eles toda a parte de tecnologia de farinhas, os ingredientes que são utilizados, os aditivos que são utilizados e ensinamos a parte de higiene e boas práticas de fabricação e também as receitas que a padaria conhece hoje. Você está assistindo O Empreendedor, um programa da ABIP. O azeite que tem o melhor dosador, levanta o dedo. Andorinha. Agora com fio mais fino, preciso e com lugar para guardar o dosador, debaixo da tampa. Andorinha, o único com dosador vai e vem. Com a Multipom, só não encanta os clientes quem não quer.
Oferecemos ao mercado o que há de mais moderno em tecnologia para comunicação no ponto de venda. A TV Padaria, uma rede de mídia indoor, traz dicas, ofertas e conteúdo específicos para agradar aos seus clientes. Quer mais? Conheça a 3D Mídia, que com efeitos especiais chamam 2 vezes mais a atenção de quem passa pelo ponto de venda. Quer levar a sua empresa para todo o Brasil? Aproveite e anuncie nos intervalos de O Empreendedor, um programa que leva aos seus clientes informações completas sobre o setor de panificação. E saiba ainda como funciona nosso sistema de Bluetooth. Você transmite a quem está na sua loja as suas melhores ofertas. Fidelize seus clientes. Use a nossa tecnologia na sua receita de sucesso. Você sabia que a maionese, as mousses, soufflés, omeletes e crepes que hoje caíram no gosto brasileiro foram trazidos ao nosso país pelos franceses? Pois é, essa é só uma parte da história. Conheça agora outras delícias e curiosidades da culinária francesa. Nas paredes, retratos de famílias francesas saboreando o tradicional pãozinho. Na mesa, o sotaque sofisticado do empresário que nasceu no sul da França. Contestavelmente, na parte de confeitaria, o croissant. E aí os derivados vão com chocolate com geleia, enfim. Essa é na área de, não é de confeitaria, mas se chama de viennoiserie, que é de mais folhada. Se sairmos dessa boulangerie, não vamos encontrar a Torre Eiffel, e sim uma rua do bairro de Pinheiros, em São Paulo. Há 27 anos, o francês Jean-Thomas Bernardini chegou em terras tupiniquins. E pensar que foi a falta de um zero que fez esse empresário trocar a França pelo Brasil. Parece piada, mas era um amigo que sempre, um amigo de infância, além de ser sócio, que sempre queria fazer negócio comigo. Hein? E aí ele tinha, para me chamar, ele tinha voluntariamente, eu acho, esquecido um zero no preço de aquisição desse hotel, que parecia barato. Já com um zero a menos, já não tinha o dinheiro suficiente, mas falava dar uma parte, aquelas coisas, hein, que se pensa que tudo é permitido. E não deu certo, obviamente. Hein? Aí eu fiquei aqui. Depois da confusão, Jean teve e tem outros tipos de negócios. Mas a saudade dos pães da terra natal fez o imigrante abrir uma padaria francesa aqui no Brasil. Cada vez que eu ia para a França, por causa da confecção, eu ia cada 2, 3 meses na França. Hein? Daí, muitas vezes nessa época, faltava muita coisa aqui no Brasil, não tinha o produto importado, não era como hoje que estava tudo aberto. Hein? E o pessoal trazia normalmente perfume, caviar, salmão, não sei o que, essas coisas. Hein? Eu trazia, porque faltava aqui pão, croissant, pão de chocolate. Eu pegava à noite, chegava no avião e fazia com meus amigos uma delícia de café da manhã a francesa, que não tinha nenhum pão aqui que satisfazia a gente, e ainda menos croissant, essas coisas mais folhadas. E aí a gente trazia. Aí numa época falava, tinha um amigo meu que estava, um parceiro, falava, então é melhor abrir, que é mais fácil abrir do que a cada vez ir lá para trazer. E no mesmo tempo a gente via que o mercado aqui podia ser promissor nessa área. Um pedacinho da França no Brasil. Esse ambiente aconchegante e charmoso conta com a ajuda da vitrine irresistível, que enche os olhos e agrada o paladar de todo mundo. E para manter o sabor e a técnica francesa que o dono faz questão, a produção é artesanal. Muito artesanal, como se fosse na França. Tá? É igual, na realidade a gente trabalha com receitas francesas, só que no Brasil. E com matéria-prima brasileira. A diferença pode ser sentida na massa, que é o grande diferencial dessa padaria francesa. Os pãezinhos são macios e derretem na boca. É um fermento natural que é feito para isso e que permite de ajudar o pão a crescer de uma certa forma. Só que ele é feito, a gente faz com maçã, pode ser feito com cerveja, com outro tipo de coisa, mas o fermento mai que chama, ele leva em média de 30 a 40 dias para ser feito, mas depois ele pode servir a vida inteira. Não dá para ir embora daqui. Aqui é um paraíso, apesar de todos os problemas que tem o dia a dia, e que o Brasil passou
e que está cada vez melhorando, é um país ainda maravilhoso para se viver. Lápis e papel na mão? Anote aí a receita de hoje. Da França para o Brasil, a receita de hoje é uma quiche de queijo. E quem vai ensinar o passo a passo pra gente é o chefe Alexandre Reina, que trabalha aqui na Pain de France, uma receita típica francesa, né? Típica francesa, é uma torta aberta de queijo, tá? Vamos aos ingredientes então, Alexandre? Vamos lá, 500 gramas de farinha, 250 gramas de manteiga, 125 ml de leite, 50 gramas de ovos e 25 gramas de sal. Depois nós temos o creme da quiche, 200 gramas de queijo provolone, 200 ml de leite, 200 ml de creme de leite, 150 gramas de ovos, pimenta do reino a gosto e sal a gosto. Vamos então para a primeira etapa. Vamos para a massa então. Vamos bater na masseira a farinha, a manteiga e o sal. Deixar misturar bem até ficar uma farofa, tá? Depois você acrescenta o ovo e o leite. Esse é o ponto dela. Misturou, ela está pronta. Vamos cortar as bases. Forrar a forminha. Tirar o ar do fundo e aí aparar a base da forma com a faca. Vamos começar agora com o creme da quiche. Tá? Primeiramente o leite, o creme de leite, os ovos. Aí sal e pimenta a gosto. Tá? De sal e uma pitada de pimenta. Agora vamos rechear as quiches com queijo. O queijo vai já direto na forminha. Vai direto na forminha. Vamos acrescentar o creme. E aí vamos colocar no forno. E 25 minutos depois, tá aí a quiche. A quiche está pronta. Pronta para degustar. Confira agora nosso calendário de eventos. Nos dias 10 e 11 de novembro, Seminário Propan, com Márcio Rodrigues, no Sindicato de Panificação em Vila Velha, no Espírito Santo. Mais informações no site www.propan.com.br. Ainda em novembro, no dia 23, Seminário Técnico de Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria na Federação das Indústrias, em Natal, no Rio Grande do Norte. Mais informações, www.abip.org.br. Sua opinião é muito importante para nós. Envie suas dúvidas, sugestões ou comentários sobre o programa no e-mail contato@oempreendedor.tv.br. E acreditar em si primeiro. E acreditar que tudo é possível. Como você viu, a influência dos imigrantes faz parte da nossa história e criou raízes no nosso país. O programa de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Bons negócios e até lá!